Será que o público entendeu a divulgação de Lightyear, o novo filme da Pixar? Olá, meus amigos. Eu sou Célio Pegoraro, jornalista e pesquisador acadêmico, e como é de praxe, deixe o seu joinha aí, comente o que você quiser, compartilhe com os amigos, pois isso é sempre importante para o crescimento do canal. Pois bem, tivemos a estreia de Lightyear, uma nova animação da Pixar, sempre aí muito esperado, ainda mais porque é o retorno dos filmes do estúdio para o cinema, depois de todo esse tempo aí, né, da pandemia. Estamos aí tentando acompanhar a repercussão do filme, né? Eu que gosto de acompanhar, inclusive, o hype, né, a repercussão prévia do filme, reparei que o hype ele foi menor, as pessoas não estavam entendendo direito o que estava acontecendo, né? O que é o filme, o que ele está vendendo ali, fora as polêmicas, né? Houve uma polêmica principal ali que acabou dominando um pouco mais as manchetes, que nem é basicamente aqui o, o enfoque desse vídeo, né? Que foi a polêmica envolvendo o beijo do casal lésbico que aparece no filme Lightyear, né? Eu acho que a gente acaba tendo muita polêmica, né, de uma forma exagerada, por algo que as pessoas nem viram, aí quando você vai ver é uma coisa marcante, porém banal, ali você bobear, se estiver distraído, você piscou, você perdeu, porque aquilo ali não faz parte da parte principal da narrativa, né, ali um, um evento que acontece muito rápido, e isso é uma coisa que tem acontecido com animações e com filmes da Disney, de outros estúdios, uma série de polêmicas em torno disso, que eu considero uma polêmica vazia, uma polêmica estéril em relação ao que a gente, de fato, acaba encontrando quando vai ver o filme na tela. Pois bem, do que se trata Lightyear? Bom, Lightyear, nessa aventura de ficção científica cheia de ação, nós conhecemos a origem definitiva do Buzz Lightyear, que nesse filme não tem a voz do Tim Allen, né? O Tim Allen lá das animações originais que começaram lá em 1995. Nessa versão aqui, nesse filme, a gente tem a voz do Chris Evans, né? E aqui, o que é esse Buzz Lightyear que a gente vê no filme? Ele é nada mais, nada menos do que o herói que inspirou o brinquedo do Andy, né? Então, o Lightyear ele segue o lendário Space Ranger, né? Uma aventura intergaláctica, ao lado de um grupo de recrutas ambiciosos, né? Como a gente vê aí no filme, a Disney, a Pixar teve todo um cuidado especial aí dentro de uma política que a Disney tem implementado com força de inclusão, né, diversidade na aparência dos personagens. Isso aí é muito importante. Bom, como a gente já disse aqui, o Buzz Lightyear desse filme, ele é o que inspirou o brinquedo, que é sempre uma confusão aí dos fãs que acompanham muito aí toda a franquia e todos os produtos do Toy Story, com uma série de animação antiga, já chamada Buzz Lightyear of Star Command, que é lá do ano 2000, 2001, foi exibida aqui no Brasil no SBT, pelo Disney Club, né, famosa TV Cruz, para quem é um pouco mais velho, e depois exibido no Disney Channel, né? Então, essa série de animação, ela não tem relação direta com o filme, né? Então, daí vem essa confusão toda, né, dos fãs não entenderem direito do que trata o filme, que eu acho que a Disney teve muita dificuldade em lidar com isso e explicar para as pessoas quem é esse Buzz Lightyear desse filme, né? Eu não pretendo aqui fazer uma resenha do filme, até porque vai ter 1000 canais fazendo isso. Pelo que eu vejo aí da repercussão geral, as pessoas acharam um bom filme. Ele tem um problema aí de ser muito previsível, tem um começo bom, mas depois acaba dando uma escorregada. Mas é um filme interessante, eu acho importante, inclusive, por ser um filme com essa pegada de ficção científica, que é uma coisa muito difícil de ter sucesso em animação, né? A gente já teve aí exemplos muito importantes com Titan AI, com Atlantis, o Reino Perdido, com Planeta do Tesouro. A Disney mesmo vai lançar um filme aí no final do ano, que é O Mundo Estranho, que dá a entender que também vai por esse caminho, e esse tipo de filme é sempre mais difícil de divulgar e do público se atrair e fazer sucesso, né? Então, esse é sempre um problema para o filme. Mas, enfim, o Buzz Lightyear, ele é o quê, né? Ele é um spin-off, ele é um retcon. Eu acho que
daria para a gente, talvez, embasá-lo nessas duas categorias. Ele é um spin-off, porque, lógico, ele é um derivado da franquia de Toy Story, mas ele também é um retcon também, ele está apresentando para a gente personagens aí da cronologia, da história dos personagens, que a gente não conhecia lá quando a gente foi conferir, conhecer lá dos primeiros filmes, de 95, de 99, e por aí vai. Mas eu gostaria de aproveitar esse vídeo aqui para falar um pouco mais dessas classificações de continuações de filmes derivados, que sempre causam um pouco de confusão, e talvez explique um pouco também da dificuldade que o público teve para entender a parte promocional da Disney, que até nas semanas aí que anteciparam a estreia, a Disney teve até que colocar mais, né, nos trailers, a aparição do Buzz Lightyear lá do Toy Story, para as pessoas terem essa relação mais direta para entender mais quem é esse personagem, né? Bom, a estrutura clássica da produção de cinema, principalmente hollywoodiana, enfim, é trabalhar um filme, um produto de televisão e depois desdobrá-la por uma série de produtos, né? Por exemplo, livros, produtos licenciados, videogames, ou um site interativo, eventos e shows, aplicativos de celular, né? Agora, no caso aí dos mais recentes, e sequências. É lógico que, por conta de toda a estrutura dessas corporações, né, que os estúdios hoje eles não estão isolados, eles estão dentro de uma máquina corporativa e eles precisam trabalhar uma sinergia para desenvolver produtos em outras frentes. A gente sabe que apenas um filme ou uma série de TV sozinha, às vezes ela tem muita dificuldade de atravessar, né, de passar para outras mídias, para outros tipos de produtos, né, para ser comercializado. A gente vê, por exemplo, um pouco a dificuldade que a Netflix tem com licenciamento, né? Tirando Stranger Things, a gente não vê muita coisa acontecendo com outros produtos. O que os estúdios têm feito é transformar essas produções, né, esses grandes filmes que tenham mais potencial comercial, em grandes marcas. E para isso você tem essa ideia de criar um universo narrativo. Isso não é uma novidade. Se a gente for parar para pensar na história aí da literatura, do cinema e da televisão, a gente vai ter alguns exemplos de universos narrativos. Vamos para ficar na literatura, para ficar mais fácil. Tem casos aí, por exemplo, o Mágico de Oz, ou, por exemplo, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, que são grandes exemplos de autores que desenvolvem as histórias e se desdobram em outras, né, criando mais personagens e desdobrando em outras histórias. Então, nessa estrutura de você criar um universo narrativo, você consegue, caso a sua produção faça sucesso, você faz continuações ou cria novas produções derivadas em cima dela, justamente para derivar nessa, né, pluralidade que tem aí de plataformas para ter produtos, para comercializar, enfim, para poder explorar melhor essas produções. Mas quais são os tipos de produções derivadas que encontramos quando assistimos produções audiovisuais? Temos várias, vamos acompanhar aqui nesse gráfico. A gente tem, por exemplo, o sequel, né, que é basicamente a continuação, né? O midquel, que é uma história que se passa numa lacuna narrativa de um filme. O sidequel, uma narrativa paralela. O prequel, que é o prelúdio, né, uma história que vem antes daquela criação original. O retcon, que é uma continuidade retroativa, né? Então a gente tem a oportunidade de incluir elementos ou personagens, às vezes até para corrigir uma questão cronológica da narrativa. Então a gente tem produções que trabalham um pouco essa questão de inserir novos elementos para você poder explorar produtos derivados. O Lightyear é um tanto disso. Temos também os spin-offs, né, que são bastante conhecidos, que são produções derivadas com base em personagens ou temas secundários. O reboot, que é basicamente você reiniciar uma produção já conhecida. O remake, que é basicamente uma refilmagem. E o interquel, que é uma produção aí com uma história que se passa entre dois filmes. E claro que o ativismo digital dos fãs também pode promover o retorno de velhas produções com relançamento ou até o esforço da criação também de novas produções com base nesses relançamentos, né? O caso aí, por exemplo, de
de produtos derivados que a gente está vendo bem agora é o caso dos caça-fantasmas, né? Que são uma produção de sucesso. Tudo isso girando em torno de uma criação original que tenha potência, né? Que tenha uma capacidade de exploração em produtos derivados. Agora, vamos dar alguns exemplos, né, desses produtos derivados para a gente também ter uma ideia melhor de como que isso funciona, não é? Temos, por exemplo, um exemplo de continuação, né, de sequel, por exemplo, o próprio Toy Story, né? O Toy Story 2, o 3, o 4, eles são exemplos de continuações simples, né? Continuações que seguem uma cronologia básica iniciada lá da criação original de 1995. Temos um exemplo, por exemplo, de interquel, né? Por exemplo, Star Wars Rogue One, né? Que trata aí de eles criam uma aventura que está basicamente entre os episódios 3 e 4 do Star Wars, então, que aliás é um filme muito bom, recomendo. O Rei Leão 1,5, que é uma produção direto para vídeo muito legal, ele é um midquel, né? Ele é uma história que se passa entre as produções, né? Entre os filmes O Rei Leão 1 e o 2, né? Então ali a gente tem os acontecimentos do filme pela visão do Timão e Pumba. Um exemplo de prelúdio, né, de prequel, a gente encontra no Prometheus, do Ridley Scott, né, que baseia ali, é um filme que antecipa os eventos do Alien, o oitavo passageiro. Né? Filme bem interessante, mas que infelizmente não teve o resultado esperado. Né? Também as pessoas não entenderam também muito o filme um tanto confuso. Um exemplo de reboot, né? E lembrando que tem uma série chamada Reboot que passava na extinta TV Manchete, que eu adorava, que tinha esse título, né? Uma das produções pioneiras aí de computação gráfica, né? Mas aqui o reboot a gente está falando no caso mesmo de você reiniciar uma série. Um exemplo muito legal é o do Digimon, né? De 2020, que ela reiniciou a série lá de 1999. Então a gente tem o reinício de uma série com todo o contexto de 2020. Para o retcon, próprio Lightyear, a gente talvez forçando a gente possa considerar como um retcon, mas o Cinderela 3 é um filme bem interessante nisso, porque ele tenta alterar os acontecimentos, ele acaba incluindo alguns elementos novos aí do que aconteceria se a madrasta, né, a vilã, a Madame Tremaine, o que aconteceria se ela tivesse acesso à varinha mágica, né? É uma continuação para vídeo, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito das continuações para vídeo, mas esse filme em especial ele é bem curioso e ele é bem divertido, justamente por brincar com essa coisa de você alterar um evento já acontecido e colocando coisas novas, né? Isso é bem legal. Um exemplo de remake, né? Que é você refazer um filme, é o Pete's Dragon, que é o Meu Amigo o Dragão, que é um remake de um filme de 1977, que eu gosto muito de assistir criança. Aquele é um musical, a nova versão não é, e utiliza animação computadorizada ali para fazer faz um efeito CGI para o dragão. Houve toda uma polêmica, uma gritaria, porque geralmente os remakes, o pessoal das antigas não gosta tanto, ou porque muda muito a história, ou porque não tem a mesma estrutura, ou então, como eu digo, aí vem a polêmica também, polêmica que eu considero estéril também, vazia, que é essa questão da diversidade, porque está alterando a etnia, porque está alterando, tem várias, ou alterando o gênero também do personagem, o personagem um é homem, outro, o novo é mulher, acontece esse tipo de chiadeira, mas é o que eu falo, o remake ele não está aí para apagar o antigo, né? O importante é que a gente sempre tenha o acesso à produção original, né? O remake ele está aí para trabalhar o contexto da geração atual, mas o importante é que a gente tenha todos os filmes para que a gente possa acompanhar, né? Então, é um filme interessante. Eu, pessoalmente, prefiro o original de 77, até por uma questão de memória afetiva, mas eu acho que o Pete's Dragon é um bom exemplo aqui de remake, e é um bom exemplo também de causador de polêmica. E temos também os famosos spin-offs, as produções derivadas, baseadas em personagens ou temas secundários, que temos muitos exemplos na televisão, seja em séries live action, em séries de animação ou no cinema, e talvez o melhor exemplo venha dos estúdios Hanna-Barbera, um estúdio que foi fortíssimo em produção de televisão
e que eram conhecidos por enxergar muito bem o potencial de séries derivadas. Então, lançavam alguma série específica, viam que algum personagem ou algum acontecimento ali, algum contexto da série fazia sucesso, isso era desenvolvido em uma nova produção, era lançado e normalmente conseguia sucesso também. Então, é um caso, por exemplo, clássico aí da série A Corrida Maluca, que foi muito popular, tinha a personagem Penélope ali, e ali foi transformado na série Os Apuros de Penélope, uma série derivada que tem gente, inclusive, que gosta mais da série derivada do que do original, né? Eu gosto das duas, acho as duas séries bem legais, mas é muito comum e esses são os famosos spin-offs. Pois bem, a Disney ela teve um pouco essa dificuldade de explicar para o público o que é o Lightyear, né? O Buzz Lightyear do filme. Eu acho que isso também mostra o quanto também é um pouco difícil trabalhar esse tipo de produção derivada com animações, né? Ainda mais com longas animados, com personagens que são muito conhecidos, já muito consagrados, né? E há sim essa grande dificuldade também da gente entender tudo isso. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso do universo cinematográfico da Marvel, que é toda um compartilhamento ali intrincado de acontecimentos entre filmes e séries. Então, você, para entender uma coisa que está acontecendo num filme atual, você tem que ter assistido, sei lá, 5 ou 10 produções anteriores, tem que ter lido o quadrinho, tem que assistir o filme, tem que ter visto a série. Isso acaba sendo muito complicado para o espectador não iniciado, né? E a Disney e a Warner, por exemplo, que trabalham com filmes de super-herói, elas estão preocupadas com isso, com o não iniciado e como que você pode trabalhar um marketing disso e a própria produção, como você constrói esses filmes para não alienar parte do público, né? Porque senão você vai lá assistir o filme e fica boiando. Eu acho que também isso acabou afugentando, de certa forma, o público de alguns dos filmes de super-heróis aí mais recentes. E com animação a gente tem que ter um certo cuidado também quando vai trabalhar com derivados, porque como a gente viu, as pessoas não entenderam muito bem qual que é do Buzz Lightyear, né? Então a Disney está tentando explicar, tem, lógico, a questão de ser também uma animação de ficção científica, né? Tem uma proposta diferente, mas eu acho que com o tempo aí as pessoas vão acabar descobrindo o filme no Disney Plus, então logo entre aí e vão entender mais, vão se divertir com o filme. Pois bem, meus amigos, aqui foi um breve panorama aí para a gente entender um pouco as produções derivadas, entender também um pouco também da explicação das pessoas estarem confusas com esse lançamento do Lightyear, né, que não deve ter a bilheteria esperada inicialmente, que era de 100 milhões, deve ser mais baixa do que isso, em parte também porque houve também essa questão da polêmica aí do beijo lésbico, e a Disney acho que já esperava perdas no mercado internacional por conta dos boicotes dos países árabes e também lá da Ásia, que isso é um problema, mas eu acho que faltou também um pouco de cuidado estratégico no marketing para que as pessoas entendessem melhor quem é esse Buzz Lightyear dentro aí da franquia, né? Dentro do contexto da franquia de Toy Story, porque é uma outra coisa, né? É uma outra produção. Bom, meus amigos, e você assistiu Lightyear? Você gostou? Não gostou? Entendeu? Não entendeu? Você concorda com as polêmicas que estão acontecendo ou não? Aí deixa o seu comentário, eles são sempre bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado aqui um pouco dessa explicação, desse panorama todo aí sobre as produções derivadas e que levam também um pouco dessa confusão aí no público, né? Mas nos vemos na próxima. Até lá!